Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10 homens, 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha com ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar uns instantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum e adentramos o mês de setembro, mês dedicado às Sagradas Escrituras, mês dedicado à Bíblia. Esse conjunto de livros que traz a revelação de Deus para cada um de nós, uma das fontes da revelação divina, a Sagrada Escritura. E a Igreja hoje, nesse mês de setembro, ela quer sugerir para nós que possamos nos aproximar desses livros, nos aproximar do conhecimento da Palavra de Deus, que possamos rezar com a Palavra de Deus. E por isso podemos fazer um propósito durante esse mês de conhecer mais um livro da Sagrada Escritura, escolher um dos livros para que possamos ler durante esse mês. E sugiro, sobretudo, um livro do Novo Testamento, seja dos Santos Evangelhos, das cartas de São Paulo, talvez das cartas chamadas cartas católicas, que são as cartas de São Tiago, de São Pedro, de São João. Ou seja, pegar um desses livros para ler durante esse mês. E sem dúvida nenhuma será de grande ganho para a nossa vida espiritual. E hoje, de forma especialíssima, a Igreja também canoniza 2 jovens, um adolescente e um jovem, diríamos. Trata-se de Carlos Acutis, ou seja, esse que nós temos aqui a sua imagem no altar, mas também Pier Giorgio Frassati. Então, esses 2 foram canonizados no dia de hoje.
Pier Giorgio Frassati, que viveu no século passado, nasceu ali no início do século, morreu com apenas 24 anos de idade, com uma meningite. E ele, que vinha de uma família rica, vivia na Itália, ali em Turim, ou seja, um berço de muitos santos, sobretudo São João Bosco, e ele tinha um cuidado extraordinário e um amor extraordinário com aqueles que eram menos favorecidos. Ele dizia: de manhã eu vou ao encontro de Jesus para recebê-lo na Sagrada Comunhão, e à tarde vou agradecer o dom que recebi visitando Jesus naqueles que estão doentes, naqueles que são menos favorecidos. Pier Giorgio, que gostava muito de fazer trilhas, ou seja, de fazer grandes caminhadas, e juntava muitos jovens com ele, e nessas trilhas, nessas caminhadas, rezavam juntos, e é claro, com uma devoção grandíssima também à Sagrada Eucaristia. O beato Carlo Acutis, agora São Carlo Acutis, ele que viveu no século passado e no nosso século, né? Faleceu em 2006, com apenas 15 anos de idade, e se tornou um grande apóstolo através da internet. Ou seja, ele criou um site para que nele pudesse as pessoas pesquisar e conhecer um pouco mais sobre os milagres da Eucaristia, os milagres eucarísticos. Ele mesmo que dizia: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Uma devoção extraordinária à Sagrada Eucaristia. E veja, um jovem que fala muito para nós nesse tempo, porque tanto Pier Giorgio quanto Carlo Acutis viveram a pureza e a castidade. Sobretudo, Carlo Acutis, em nossos tempos, onde muitos jovens, adolescentes usam da internet para cair no pecado, buscando a pornografia, buscando aquilo que não agrada a Deus. Esses jovens, sobretudo o beato, ou melhor, São Carlo Acutis, que viveu no nosso tempo, usou da internet não para buscar o pecado, mas para evangelizar. Viveram a santa pureza, essa virtude que é tão necessária nos nossos dias. Portanto, olhar para esses jovens como exemplo de vida cristã, como exemplo de pureza, exemplo de castidade, exemplo para buscarmos o Senhor acima de todas as coisas. E é exatamente isso que o Evangelho nos fala no dia de hoje. Há uma hierarquia de amores que deve haver na nossa vida. Nosso Senhor no Evangelho, Ele vai dizer: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se eu não amo mais a Deus do que a minha mãe, do que o meu pai, do que os meus filhos, do que a minha mulher, do que os meus irmãos e do que a minha própria vida, eu não posso ser discípulo de Jesus. E Jesus, ele usa uma palavra muito significativa quando ele diz não pode. Ele usa uma palavra no original, em grego, chamada dinamis. Isto é, aquele que não ama mais a Jesus acima de todas as coisas, não tem poder, não pode, não tem forças para ser meu discípulo.
É isso que Jesus está dizendo. Se nós não colocamos o amor de Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós não podemos ser discípulos dele, não teremos forças para ser discípulo dele. E ele continua a dizer: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz, assim como nosso Senhor carregou a sua cruz para nos salvar, não tem forças para ser discípulo dele, não tem capacidade para ser discípulo dele. Por isso, meus irmãos, se na vida matrimonial há dificuldades, não desista do seu matrimônio. Carregue a sua cruz por amor a Cristo. Se a pessoa com quem você convive é difícil, se o cônjuge com que você convive é difícil, não desanime, carregue a sua cruz, leve a sua cruz. Se você enfrenta uma enfermidade, se você enfrenta uma doença, não desanime, leve a sua cruz, carregue a sua cruz por amor a Deus, por agradecimento a Deus, porque Ele carregou a cruz por mim e por você. Se de fato há qualquer dificuldade na sua vida, se Jesus, Ele permite que a cruz esteja presente hoje, leve a sua cruz. Não lance a cruz fora, porque a cruz, ela é meio de salvação e de santificação para nós. E quem não carregar a cruz, não pode ser discípulo de Jesus. Não pode. Por isso, Jesus, nesse mesmo evangelho, ele conta duas parábolas. A primeira parábola, ele diz: olha, quem vai construir uma casa, um edifício, e não senta primeiro para saber se vai dar conta dessa construção, se tem os materiais necessários, se tem condições financeiras para acabar essa obra. Ou seja, o que adianta começar essa obra e no meio do caminho dizer: não posso mais. Ou seja, agir com imprudência. Da mesma forma, Jesus ele nos ensina, se nós não colocarmos o próprio Jesus em primeiro lugar na nossa vida, se não amarmos mais a Deus do que os nossos, pode ser que nós não consigamos chegar até o fim, buscando a Jesus, seguindo a Jesus, porque não vamos ter forças. Porque não colocamos Jesus em primeiro lugar, porque não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E, por fim, Jesus, ele nos diz: se um rei sai para guerrear com outro rei, mas primeiro não examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro rei que marcha com 20.000 homens, ou seja, se ele for prudente, se ele vê que não pode enfrentar soldados, 20.000 soldados com apenas 10.000, ele então, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar condições de paz. Não há como guerrear, e vai perder. Então é necessário negociar. E para negociar, ele terá de perder. Terá de renunciar algo para que consiga a paz. Do mesmo modo, diz o Senhor, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se não renunciar, não souber renunciar aos bens materiais, se não renunciar ao dinheiro,
se não desapegar-se desses bens, não pode ser meu discípulo. Diz a palavra de Deus: eu não posso amar dois senhores, ou eu vou amar a Deus, ou então eu vou amar o dinheiro. Quem não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está, meus irmãos, o que nosso Senhor quer ensinar para nós hoje. Há uma hierarquia de amores, e o amor a Deus precisa estar em primeiro lugar, acima dos nossos próprios parentes. O amor de Deus, ele precisa estar acima de todas as coisas, dos bens materiais. E ao mesmo tempo, precisamos carregar a nossa cruz por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele foi pendurado no madeiro da cruz por amor a nós, para a nossa salvação. E por isso, se não carregarmos a cruz, se não amarmos a Jesus acima de todas as coisas, não teremos forças para ser seus discípulos. Que a Virgem Maria, que São Carlo Acutis, que São Pier Giorgio Frassati interceda por nós, porque eles souberam colocar a Cristo acima de todas as coisas, que nós também assim o façamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.